Na cabeça de algumas igrejas, de alguns líderes, o missionário só é missionário se ele estiver em um local pobre, se ele estiver mostrando relatórios miseráveis. A coisa é tão séria que se um missionário chegar em algumas igrejas e dizer assim, irmãos, Deus tem me abençoado, a primeira ideia que se tem é, corta a oferta desse missionário que ele não precisa. Então, é como se para sensibilizar a igreja... Ele tem que contar um testemunho de miséria. Pronto, e aí a gente gerou o treiteiro. Porque ele vai fazer o seguinte, ele vai num lugar terrível, vai pegar um menino lá, botar no colo, fazer uma filmagem dizendo, é isso que vocês querem? É isso aí, tá aqui. Vocês não querem ver o progresso da obra, vocês se incomodam em ver que Deus está me abençoando, tá aqui a miséria. Ou seja, esse contexto de que o missionário tem que mostrar uma foto comendo um rato, né? Dormindo debaixo de um pé de árvore, e alguém chora, meu Deus, isso é missão. Esse contexto também está levado para a questão do pregador. E ninguém vai além da visão e da unção que tem, viu, pastor? Se você coloca isso na visão do missionário, é isso que ele vai gerar no campo. Aí vem a questão do pregador. Se o camarado não estipula, muitas igrejas fazem o quê? Deus te abençoe. Exatamente. Você tá fazendo a obra de Deus. É isso aí. Eu estava essa semana dizendo isso, mostrando para os irmãos. Quer dizer, no conceito da sociedade, um médico é trabalho, um jornalista é trabalho, mas um pastor, alguém que vive do evangelho, ele não pode viver de forma digna. Inclusive, há uma deturpação do texto de Paulo quando ele escreve aos Coríntios. Ali ele estava dizendo, olha, vocês são tão mesquinhos que eu abri mão do sustento. Mas ele mostra que a igreja da Macedônia, mesmo sendo mais pobre do que Corinto, mantinha ele em Filipos. Superabundou em generosidade. Superabundou em generosidade. Então, hoje alguém pergunta assim, pastor, e o que é dessas questões dos pregadores? E só um adendo aí que o senhor citou Corinto, pastor. As duas epístolas aos Coríntios, é as duas epístolas que mais Paulo trata do assunto de avareza. Porque era predominante na racionalidade dos gregos. Tá entendendo ou não? Então, por isso que ali Paulo disse, a avareza que é tanta, que se for para ser impedimento, eu prefiro buscar outro meio. Entendeu? Mas veja que lá em Gálatas 6 ele diz, olha, cuidado, reparta o material com quem vos dá o espiritual. Você não suprir um obreiro, seja um missionário, seja um pastor, seja quem for, é como você ir ao mercado, encher o carrinho, passar nas prateleiras, suprir de tudo, e na hora de passar no caixa, você passa por fora. Qualquer hora você vai ser barrado. Porque você está sendo desonesto com o suprimento que você recebeu. Você recebeu e não honrou, né? Não está fazendo a sua parte. É isso aí. E a gente vê isso também na questão de quem vive do evangelho. De quem vive Ou seja, evangelho. Você vê que, não, você está sofrendo pela obra, você está fazendo a obra. Ou seja, uma ideia... Agora, se você quer acrescentar um caldo nisso aí? Olha o que Paulo diz para Timóteo. Observe os presbíteros que trabalham bem no ensinamento. Ele tem capacidade de ensino, dobre o salário dele. Dobre o salário dele. Então, disse, não, mas peraí, todo mundo tem que ganhar igual. Negativo, irmão. Negativo. O próprio Jesus não tratou assim. Quando ele distribuiu os talentos, ele diz assim, deu a cada um segundo a sua capacidade. Ele não dá igual a todos, não existe. Irmão, esse negócio de igualdade só existe no lugar que tenta equiparar isso, chama-se comunismo. Fora disso, o reino de Deus não funciona assim. E é uma farsa. Que é uma farsa. Quando você vai ver no final, não é bem assim, né? Não é bem Tem assim. um grupo privilegiado. É isso aí. E aí eu emendo aqui essa pergunta, o seguinte, como um missionário deve ser tratado? Porque tem aquela questão do esperto, que ele acha que ele tem que viver lá na mordomia, e tem a questão da teologia da miserabilidade. Ou seja, o missionário tem que viver na prova para mostrar que está fazendo missões. Quando, na verdade, ele deveria ser tratado com honra. É um apóstolo. O missionário é o apóstolo. É o apóstolo, é o plantador de igreja. É o plantador de igreja, que a gente tem essa ideia complicada com o nome apóstolo. Mas uma coisa é título, outra coisa é função. É função. Né? Então, e graça para isso. E graça. Paulo diz lá em Efésios 4:7, pastor. E Efésios 4:7 está linkado até o 11. Quando ele fala da graça capacitadora. Que graça é essa? Não é graça de salvação. Se Deus lhe chamou para pastor, ele tem graça para o pastoreio. Se Deus te chamou para evangelista, tem graça como evangelista. Se Deus te chamou para apóstolo, tem a graça de apóstolo. A graça do apostolato é sobre você. Para quê? Plantar igreja. Você é um plantador de igreja. Plantou, veio o evangelista e enche. O evangelista encheu, o profeta vem e acerta a doutrina. Os 3 passou, aí vem o pastor e diz, deixa que eu cuido agora. É o pastoreio. É o pastoreio. E aí vem o detalhe, é quando um quer ser o outro. E aí não funciona. Quer dizer, o apóstolo quer pastorear, o evangelista já quer dizer, não funciona. Isso cria um problema. Mas uma palavra para o pastor, eu queria que o senhor desse uma resposta para 2 grupos específicos. Para o pastor, sim, a igreja que envia. Como tratar esse missionário? E o missionário também não ser uma
um eterno insatisfeito. Pronto. Né, de valorizar o que está sendo recebido. Primeira a questão é a convicção do missionário, da pessoa que está sendo enviada e da igreja que está enviando. Porque se houver essas duas convicções, você tem que estar consciente de uma coisa: missão é investimento. Agora, investimento de nível. O que é investimento de nível? Dê ao missionário uma vida digna da onde ele está, do país que ele trabalha. Pastor Edivaldo, essa semana agora, eu conversei com um obreiro que trabalhou comigo há 15 anos atrás. Nas duas primeiras viagens que eu fui à América, esse obreiro foi comigo. Se apaixonou pelos Estados Unidos, ele era um profissional muito bem sucedido na área militar, lá na capital, e ele abriu mão. Disse, pastor, eu quero vir para cá. Tinha um pastor amigo, fizemos a ponte. Esse camarada foi para lá, ficou mais de 10 anos lá nos Estados Unidos. Plantou igreja do zero. Deus abençoe ele. Quando foi agora, vai fazer um ano agora em janeiro, Deus chamou ele para a Itália. E o pastor de lá dos Estados Unidos enviou ele para a Itália. Aí essa semana agora, semana passada eu conversei com ele. Como é que tá aí, meu filho? Ele falou, pastor, tem um ano que eu estou aqui, só estudando o campo. Estudando o campo, agora que eu comecei em uma casa. Eu não tenho ainda um ponto de culto. Aqui na cidade que eu estou, é extremamente difícil de entrar. Aí de repente eu fiquei pensando, olha a consciência do pastor que enviou. Faz um ano que esse missionário está num país na Europa, que não é barato, é investimento. Tudo bem que ele está recebendo recursos dos Estados Unidos, mas veja bem, a visão da igreja, porque às vezes a igreja manda um missionário hoje, pastor, e pensa que é pastel, quer que chega o relatório no outro dia. Aí cai naquilo que o senhor falou, força o missionário a apresentar um relatório. Então a igreja tem que estar consciente de que tem que tratar esse missionário dignamente, independente do relatório. Por isso que a convicção é muito importante. Porque às vezes você não vai entender que às vezes tem lá um gadareno. Jesus pregou para um gadareno. Quando ele quis ir embora, Jesus disse, não, fica aí. Olha o que aconteceu com ele. Você é o missionário, né? A família dele foi salva, a cidade toda, a história mostra que toda a cidade foi alcançada por ele. Tá entendendo? Então, às vezes, o teu missionário que tá lá, mas ele só ganhou uma alma. Peraí, ele só ganhou uma de ponto. Mas aquela que ele ganhou, meu irmão, é a alma. É a alma, se podemos assim dizer, porque ela vai expandir. Então, essa visão de micro-ondas, de resultado muito rápido, irmão, não funciona em missão. Não funciona em missão. Então a igreja tem que dar o respaldo. É a figura de Jeremias. Desce no poço, mas tem corda segurando. Pode descer, que aqui a gente dá garantia. Pastor Edivaldo, é impossível um missionário ser bem sucedido no campo se ele não tiver o básico dentro da dignidade, para ele estar tranquilo com a família, estabilizado e sabendo, eu estou aqui, mas a igreja está dando respaldo. Eu estou aqui, mas tem alguém segurando a corda. Por quê? Porque a maior batalha dele lá não é atrás do pão. A maior batalha dele é muito espiritual. Esse homem tem que orar, esse homem tem que jejuar, esse homem tem que estar com a mente totalmente desprovida de qualquer outra preocupação. Enquanto você manda um missionário que fica precisando, liga para o senhor, liga para mim, ô pastor, o senhor pode mandar uma ofertinha aqui, o senhor pode me ajudar aqui, por quê? Porque o que a igreja manda é pouco, o que a igreja manda não dá. Não, irmão, o que é combinado não é caro. Sente com o seu missionário, mande ele consciente disso e a bênção vai ser grande. Interessante, porque o senhor toca no assunto que é a valorização para que esse missionário tenha condição de fazer aquilo que ele foi enviado. Exatamente. Ou seja, você cuida do missionário para que ele tenha essa disponibilidade de fazer com despreendimento. E aí tem um detalhe. Muitas das vezes a missão é sacrificada por falta da visão. Por exemplo, o missionário que é enviado para a tradução de Bíblia. Ele vai passar 10 anos e não vai apresentar o relatório como a gente está acostumado a ver, de igreja construída, de batismo. Agora, o que aquele trabalho do missionário vai produzir, só a eternidade vai revelar. É extraordinário. E às vezes, não, eu não vou gastar dinheiro, porque o senhor fala um assunto, missão não é gastar, missão é investir. É investir. Muitas das vezes, muitos pastores pensam assim, eu só fiz gastar em missões. Inclusive tem pastor que ele faz o cálculo, quanto ele gastou lá com o missionário. Exato. Né? Na verdade, ele não consegue entender o investimento daquilo ali. A mudança de cultura, de mentalidade que aquele trabalho daquele missionário produziu naquela área. Veja, pastor Edivaldo, o senhor tocou num ponto agora muito importante. Eu sou pastor de uma igreja que tem 63 anos de fundação. Então é uma igreja relativamente já madura. Mas assim, em relação à missão, eu enfrentei muita dificuldade. Eu presido há 18 anos no campo. Quer dizer, quando eu assumi, só um pastor havia ficado 43 anos.
E era um homem de Deus, sem dúvida, mas tinha uma dificuldade em relação a essa visão missionária. E qual é o desafio até hoje? Por exemplo, eu tenho uma obra missionária na Nigéria, nós começamos com 35 crianças. Por quê? Porque não podia plantar a igreja. Vamos começar com a escola. Então começamos com a escola. Fruto da onde? Pais que foram mortos pelos muçulmanos, crianças abandonadas e filhos de muçulmano, que o governo chega. Então chegamos com 35 crianças. Hoje, o desafio nosso é muito grande, porque essas 35 virou 300. Só que qual é a virtude? O ano passado, eu estive lá por 2 vezes. Fiz um batismo, tá até no meu Instagram, @edivinar, quem quiser ver esse batismo lá. Eu batizei 70 almas lá. Olha que benção. Mas peraí, o trabalho não era com criança, não batizei nenhuma criança dessa. Os pais levando as crianças dando relato do que estavam aprendendo além da alfabetização, porque o interesse da escola era esse, alfabetizá-los no inglês e palavra de Deus nela, porque todos os professores são missionários. O que passou a acontecer? Plantamos um missionário lá e começamos na própria escola a fazer culto para os pais à noite e ganhar esse pessoal para Jesus. Desse trabalho, pastor, hoje nós já temos 4 igrejas plantadas na região, que nasceu desse trabalho. Aparentemente parecia o quê? Como é que nós vamos fazer um trabalho com criança? Que criança vai dar retorno? Então, os caminhos que Deus estabelece na obra missionária nos surpreende. Hoje, através desse trabalho, igrejas no Pará, em tantos outros que fizeram parceria conosco, nós já temos mais de 20 igrejas plantadas, irmão. E o trabalho avançando na região norte da Nigéria, que é a região mais perseguida. Eu tenho vídeo aqui de pastores sendo decapitados. Eu tenho vídeo de um pastor nosso que os Boko Haram chegou lá, destruiu a igreja hoje. Tocou fogo, o teto da igreja caiu. No outro dia, o pastor estava lá com os irmãos, limparam a igreja e fizeram culto no ar livre. Então, esse é o trabalho de obra missionária, irmão. Obra missionária é o que diz Jesus em Mateus 12. É entrar no território do inimigo, manietar o valente e saquear os bens. Esse é o nosso trabalho. E aí eu pergunto para o senhor, eu coloco no meu livro O Segredo da Obra Missionária, que é uma anomalia ministerial. Você ter obreiros que é inimigo da obra missionária e não gosta da obra missionária. A pergunta que eu lhe faço é: o que fazer com líderes, até novos que estão chegando, que não têm a visão missionária? Porque a gente não tem o poder de dar a visão. A gente tem o poder de melhorar, de fazer um tratamento. O máximo que a gente consegue é conscientização. E quando não tem? O que fazer? E aí, focando nessa nova geração que está chegando. Porque muitos obreiros jovens já estão chegando sem essa visão. Como você diz assim, não, missão é gasto. Eu não vou gastar em missões, eu vou gastar aqui, porque Deus me chamou para aqui. Como lidar com isso? Pastor Edivaldo, eu sou convicto de que a unção segue o tema. Se as igrejas não mudarem radicalmente, pastor, os megas congressos transformar em seminários, em escolas bíblicas, a igreja vai se enfraquecendo, porque o que permanece é o ensinamento da palavra. Só há um meio de mudar isso: seminários voltados para o trabalho de missão. Irmão, uma igreja que passa um ano sem estabelecer um seminário de missão, irmão, você está pecando. Por quê? Porque você pensa que missão você está investindo fora. Missão você está investindo dentro de casa. Porque quando você investe na obra missionária, automaticamente a tua igreja é inflamada. Quando você pensa em ir à Judéia, a tua Jerusalém está sendo ganha. Como? Com a igreja local sendo despertada. Segundo, o mais interessado, pastor Edivaldo, é Deus. Sabe o que significa isso? A lei da semeadura prevalece. Todo real investido lá é revertido aqui. A igreja, isso é comprovado, irmão. Isso não é conversa de tirando de trás da orelha, como diz o mineiro, não. Isso é fato comprovado. A igreja que investe, tem visão na obra missionária, essa igreja recebe um crescimento virtuoso aqui, ó, em finança, em evangelismo, em batismo, em todas as áreas. A igreja que investe lá, ela colhe aqui. Portanto, o trabalho de conscientização. Por isso, mais uma vez, parabenizo essa convenção, porque são poucas no Brasil que tem foco nisso. E que cada pastor, cada campo aqui nessa Bahia, não deixe de levar a Secretaria de Missão lá, não deixe de levar o seminário de missão lá. Precisa fortalecer, pastor, porque isso faz com que a chama se acenda na igreja local. E o senhor trata um assunto que eu tenho a prova. Na igreja que eu sou pastor, nós enviamos uma família de missionários na pandemia para a África. Olha aí. Para o interior de Moçambique.
Hoje nós temos uma missão, que cooperamos com uma missão. Na verdade, eles foram enviados para cooperar com a missão IEAF, e a irmã foi enviada para cuidar da escola, são 800 crianças. A igreja nunca faltou o sustento deles, e a renda da igreja, o nível da igreja, a conscientização da igreja cresceu depois da obra missionária. Enviamos um outro casal para o sertão. Agora estamos enviando um outro casal fora as parcerias que nós temos no Zimbábue, na África do Sul, na tribo indígena, nos quilombolas. Ou seja, geralmente quando eu faço um seminário de missão, eu digo o seguinte: me mostre uma grande igreja nesse país e eu vou te mostrar uma igreja missionária. É isso aí. Me mostra uma igreja, não é essas igrejas que ficam fazendo movimento, não. Uma grande igreja estabelecida. Pode observar, é uma igreja missionária, é uma igreja que ama missões. Você quer ver um outro detalhe? O senhor tocou aí, não é essas igrejas de movimento. Elas mostram muita coisa, mas essas igrejas de movimento não mostram um grande batismo, você já percebeu isso? Porque pelo tamanho, pela pujança, tinha que ser megas batismos. É porque o povo não é dele. Porque é rodoviária. Tá sempre cheio, mas cada um pro destino. Aeroporto. Nunca está unido, sempre reunido. Então tem muita reunião e pouca união, porque cada um tá para um destino. São pessoas que vão ali, como vai ao shopping, buscar isso, vai comprar os clientes, que tem, né? Que vende naquela loja ali. É os clientes. Exatamente. E aí eu vou fazer uma pergunta, pastor Edi, ligado a um tema que o senhor tem desenvolvido bastante no Brasil, que é a autoridade espiritual. Como é que esse missionário, e aí eu falo o vocacionado, lida com a sua autoridade espiritual, que às vezes ela não tem uma visão missionária, mas é uma autoridade espiritual sobre ele? Porque o que é que eu tenho percebido? Muitos vocacionados mutilados por não saber, por não entender, por não respeitar a sua autoridade espiritual. Ele está cheio da chama, do fogo, às vezes foi para uma escola de missões, voltou de lá para cá incendiado, e às vezes o passo que ele imaginava que seria dado não é daquela forma, e ele se levanta contra a sua autoridade espiritual, dizendo: eu estou fazendo a obra, não devo satisfação a homem, o homem não tem visão. Como lidar com essa questão tão complicada? Pastor Edivaldo, o senhor tocou num tema assim muito sensível. Porque, meus irmãos, essa questão de autoridade, ela é muito delicada, porque ela é um princípio. Se fosse uma conduta, a gente ajeitava isso muito fácil. Mas não é, pastor, é um princípio. E se tratando de princípio, Deus não relativiza. Conduta, sim. Deus trabalha com os porquê dentro da conduta. Agora, no princípio, não. Então, olha como isso é sério. O erro do líder nunca justifica o erro do liderado. Toda correção, de baixo para cima, é rebeldia. É sempre de cima para baixo. Ou seja, quem trata com a autoridade que está acima de você é Deus. Por isso que há uma diferença entre obediência à autoridade e submissão à autoridade. A submissão, ela é intrínseca, submisso sempre, obediente nem sempre. Por quê? Porque a obediência, ela é relativa. Aonde a minha obediência à autoridade para? Quando a autoridade que está sobre mim está quebrando a obediência da palavra. Se ela quebra a obediência da palavra, Pedro diz: maior é Deus do que o homem. Então veja, se essa autoridade está me induzindo a romper o princípio da palavra, eu não vou obedecê-la. Se ela está me induzindo, se ela estiver quebrando a palavra por conta própria, isso é um problema dela. Agora, submisso eu mantenho. Olha o quadro de Davi e Saul, por exemplo. Davi entendia que Saul estava fora, mas ele mantém submissão. No que? Eu não acesso, eu não toco. Por quê? Porque sobre ele está a unção. Porque nunca é a pessoa, é a unção que está sobre ele. E a unção que está sobre ele, quem vai tratar é Deus. Então veja bem, uma pessoa que tem a chama, tem a chamada, ele está num campo onde ele sabe que o líder que está ali presidindo é extremamente contra a missão. Mas Deus falou com ele: ora, esse Deus que falou, esse Deus que te estabeleceu, vai lhe dar um caminho, vai lhe dar uma válvula de escape, desde que ela não seja opor-se à sua liderança. Você nunca vai adiantar isso. Segundo ponto, você está lá no campo missionário, e o seu líder está aqui do outro lado. O outro lado da moeda existe. Qual o outro lado da moeda? Líderes arbitrários. E aqui vai uma ressalva. Cuidado, irmão, porque a unção, pastor, é divina, tanto no que está embaixo como no que está em cima. Então, quando eu toco no que está embaixo, eu também toco em unção. Você quer ver um exemplo? Acabe tocou em Nabote. Nabote era súdito do rei. Ele é o rei. Mas sobre Nabote também tem unção, porque Nabote é fiel à herança recebida. Me vende a vinha, não vendo. Troca, não troco. Me dê, também não dou. Por quê? Porque é herança, eu não entrego herança. Quando, olha, veja
os absurdos que Acabe tinha feito acompanhado de Jezabel. Até ali tudo bem. Mas quando ele toca em Nabote, Deus disse, basta. Então cuidado na unção que você toca. Porque aquele missionário que tem chamada pode ser a gota que está faltando para Deus sentenciar. A gota para chegar à sua medida, né? Olha que um exemplo pesado. Acasias. Uzias. Uzias vem prosperando. A Bíblia diz que ele avança. Ele cava poços, edifica muro, conquista cidade, estabelece exército. Aí a Bíblia diz, e a sua fama voou. Quando uma autoridade já está fortalecida como estava Uzias, ele acha que ele pode tudo. E a autoridade pode muito, mas não pode tudo. Por quê? Porque o abuso de autoridade pode sentenciar a nossa queda. Há um versículo muito pesado na Bíblia, que é Provérbios 22:14. Cova profunda é a boca da mulher adúltera. Nela cairá todo aquele que o Senhor se irá contra ele. Por que Deus se ira? Olha o detalhe, né? Todo aquele que o Senhor se irá. Por quê? Tem coisa que ira a Deus. E quando ira a Deus, Deus empurra o camarada para a cova. Por isso, para todos que quebram princípio de autoridade, Deus tem uma cova. E Deus vai empurrar ele lá. Por quê? Porque é o único meio que nós tratamos. E Deus respeita isso. Nós tratamos a questão moral. Então Deus disse, eu empurro ele lá e vocês tratam com ele. Agora, ele já quebrou antes, coisa muito pior. Ele já quebrou em soberba, orgulho, injustiça contra liderado. Porque tem líder que acha que ele é o cara. Uzias entrou no templo, os sacerdotes, não te compete oferecer o incenso. Disse, mas peraí, minha fama voou. Até no Egito sabe quem eu sou. Eu estou fortalecido. Não te compete. Agora é interessante que a Bíblia diz que tinha 80 sacerdotes. Não era por falta de mão de obra, é porque ele queria ser. Soberba. Ele acha que ele podia tudo. Não, não quero esse missionário. Manda embora. Traz, não precisa nem vir aqui. Daqui mesmo você está dispensado. Cuidado. Sobre ele tem uma unção. Deus chamou. Deus estabeleceu. Então, há uma via de duas mãos. O missionário tem que entender quem é a autoridade está sobre ele. Mas a autoridade tem que entender quem é aquele missionário que está na ponta. A unção que está sobre ele, a chamada que está sobre ele, para que ele também não quebre a autoridade, punindo injustamente. Então esse equilíbrio faz toda a diferença. Agora, se você quer ver um negócio pior do que esse, é o missionário lá no campo, você investe nele, você faz o trabalho acontecer lá, porque você deu todo o suporte, mas ele acha que é ele. Aí daqui a pouco, sabe o que ele faz? Pastor, a partir de hoje estou me ligando com fulano de tal, com ciclano, por quê? Porque a convenção de lá vai me dar mais R$100, mais R$200. Isso nunca foi missionário, irmão. Isso é um ordinário. Então o que precisa acontecer? A autoridade espiritual precisa ser calçada. Ele tem que estar consciente de que a submissão à igreja dele, a submissão ao pastor dele é de suma importância para que ele seja bem sucedido lá. O senhor toca em assuntos sensíveis que tem machucado muita gente. Ou seja, eu ministrei um dia aqui na convenção sobre o texto de Abacuque. Abacuque estava ali numa confusão terrível, numa situação, numa crise, e de repente Deus não diz nada. Quando Deus abre a boca, Deus diz, eu vou levantar os caldeus para disciplinar. Mas como? O Senhor vai levantar os caldeus para disciplinar o teu povo? Aí o Senhor diz, mas ai deles. Exato. Então às vezes o Senhor dá poder a nós, e a gente tem que saber lidar com esse poder. Porque às vezes aquele pequenininho que está lá, ele tem uma intimidade com Deus. Exato. Ele tem um coração sincero. Exato. E no caso do missionário, o senhor sabe disso, às vezes há sacrifícios muito grandes. Opa! Imagina um missionário que abre mão do salário, que abre mão da empresa, que abre mão da família, que abre mão da igreja. Porque às vezes o cara não entende. É porque o missionário está lá. Sim, meu irmão, você está aqui, a gente está no nosso país. A gente está aqui perto de amigos. Às vezes quem nunca saiu daqui, pastor, acha que... Não tem noção, né? Uma coisa é você sair uma semana. Outra coisa é 15 dias. Outra coisa é sair da sua cultura, irmão. Não tem lugar melhor do que a sua casa. Não. É tanto seu prato, é seu povo. É tanto que quem sai do Brasil, que passa ali 15 dias, quando volta que ele pisa o solo em Guarulhos, ele já quer procurar uma churrascaria, ele já quer... Rapaz, aqui eu tô na minha terra. Rapaz, eu fico impressionado. Eu tenho um missionário nigeriano que congrega comigo. Agora mesmo ele tá na Nigéria. Entendeu? E ele tá aqui, lá. E eu fico pensando, se você for ver a estrutura que ele tem aqui, dá de 1000-0. Mas ele ama lá. Tá entendendo? Ele tá como Moisés. Prefiro ser afligido com o meu povo do que ser chamado de filho da filha de Faraó. Então, Moisés quer deserto e não quer palácio. Por quê? Porque ele tem identificação com o povo que ele tem. Assim é o missionário, ele sofre a ausência, irmão. É a chamada, né? A chamada. Então, tem muita coisa que precisa ser trabalhada. Aqui nós temos Midiane de Heliópolis, Emily de Jacobina,
Vera de Bauru, São Paulo, na audiência. Temos aqui Andréia de Manaus. Tem gente de longe aí. Temos aqui Joel, que está em Araçauí, Minas Gerais. Olha aí. Missionário Joel. Tem aqui Marcos de Luiz Eduardo Magalhães. Temos aqui Sueli, Pouso Alegre, cidade de Maikinique. Temos aqui também Lília Alencar, Vila Bela, Guarulhos. Meu pastor é de Vinagre. É isso aí. Ovelha nossa lá. Glória a Deus. Esposa do pastor Gutierrez. Ela Pai coloca do Senhor, aqui. Lília, que Deus abençoe e dá a paz ao Guti aí. Que bênção. Temos aqui Miriam Menezes, a paz do Senhor Jesus Cristo, verdade, conheço vários campos que crescem depois de ter enviado missionário. Um exemplo é Entre Rios, né? Depois que o missionário Jonatas foi para a Ásia. E é interessante que o trabalho que Jonatas faz na Ásia é a tradução da Bíblia. Olha aí. É um jovem ministro que está hoje na Indonésia traduzindo que coisa forte, a Bíblia. Né? E está dentro da janela 10/40. Janela 10/40. Tem Sônia aqui em Salvador, na Liberdade, igreja pastoreada pelo nosso presidente. Tem Luiz obreiro, Luiz Guzmão, pastor Edivaldo, sou obreiro do pastor Edi aqui em São Paulo. Amém. Tem Fernando, que também está falando aqui sobre o livro do Oswald Smith, por que o ser humano ouviria 2 vezes o evangelho enquanto há pessoas que não ouviram sequer uma vez, né? Tem várias pessoas participando aqui. Depois eu vou voltar aqui a pontuar quem está participando, mas eu queria aprofundar esse tema da autoridade espiritual, o missionário e o missionário com autoridade espiritual. Muitas das vezes eu costumo dizer o seguinte: se Deus quisesse, todos nós ele expunha, ele tem a nossa fragilidade humana. Quando você vê Deus expondo alguém, esse alguém quebrou algum princípio. Quebrou algum princípio. É como se Deus dissesse: agora você chegou a um ponto que eu não lhe protejo mais, eu não lhe guardo mais, eu não lhe defendo mais, agora eu vou lhe expor, eu vou mostrar para as pessoas que você não é isso. E isso é seríssimo, é como a medida de Deus. Me fale um pouco, pastor, essa medida, quando a medida de Deus enche. Essa medida de Deus, ela é curiosa, porque na medida de Deus, pastor, sai misericórdia e entra juízo. Todos nós temos uma medida. Aqui que está o segredo. Porque a minha não é a sua não é a minha. Porque Deus nos conhece intimamente. Deus trabalha sempre com o que antecede o fato. Por que disso? Por que disso? Por que disso? É como no direito. Matou por quê? O que foi que levou? Qual foi a causa? Aí a defesa é ampla. Não é a ação, é a intenção. Com Deus não é diferente. Então veja que quando Abraão quis ir contra os amalequitas, por exemplo, Deus disse: calma, a medida deles ainda não está completa. Mas os amalequitas lá na frente perseguiu Israel, e a Bíblia diz que ele pegou Israel cansado no deserto. Quando eles pegam cansado no deserto, eles quebram um princípio. Não podia fazer aquilo com homens de guerra. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, anota aí, quando eu colocar o meu povo na terra e fazer com que eles descansem de todos os seus inimigos, eu me vingarei de Ameleque. Deus botou o povo na terra. Quando os inimigos estavam vencidos, Deus chamou Samuel e disse: Samuel, tem uma palavra minha aí. A palavra de Deus não cai por terra. Diga para Saul ir contra os amalequitas, e eu quero que mate criança, o boi, o jumento, a ovelha. Mate tudo. Por quê? Porque me lembrei do que fizeram com o meu povo quando vinha pelo deserto. A medida encheu ali, mas a corda de Deus esticou. Por que Saul foi tão punido com aquele ato? Saul havia feito coisas piores aos nossos olhos, mas aquele ato estava derrubando por terra não só a palavra de Samuel, a palavra de Deus que havia dito a Moisés que se vingaria de Ameleque por completo. Samuel vai e relativiza uma ordem. A medida dos amalequitas encheu. O que significa isso? É como o copo, pastor. O salmista diz no Salmo 23: o meu cálice transborda. E ali é o cálice de bênção. Aí diz: se transbordar, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Então, todos os dias, pastor, nos nossos cálices, empresta esse controle aí, só para fazer. Aqui tá os 2 cálices, ó. Vai entrando. Somos falhos. Todos os dias nós falhamos. Quando nós vamos à presença de Deus com quebrantamento, que é o Salmo 51, o cálice zera. Por que zera? Porque Jeremias diz que as misericórdias são novas a cada dia. Manhã. A cada manhã tem uma cota zerada. Para quem? A causa, né? Mas para quem tem cota zerada? Para quem teve quebrantamento. Porque Provérbio 29 diz que o homem de dura cerviz, a última cervical aqui, ó, que não consegue fazer isso, ó, será duramente quebrantado, sem que haja cura. O que é isso? O que deixa o cálice transbordar. Deus fala hoje, Deus orienta hoje, Deus pede arrependimento hoje, não acontece.
O que Deus vai fazer? Quebrar duramente sem que haja cura. Então tem muita gente que é quebrado, por isso que nós temos que ter discernimento aonde você vai pôr a mão. Esse irmão está na prova ou está na tribulação? Prova é Deus quem dá. Tribulação ele pegou com as próprias mãos, quebrando o princípio e transbordando o cálice. A sentença de Deus veio. Isso acontece com o grande, acontece com o pequeno. Repito, cada um tem uma medida diante de Deus. Cuidado para o seu cálice não transbordar para o mal, porque se transbordar, Deus vai tirar misericórdia e vai estabelecer juízo. Lembrando que precisamos buscar mais misericórdia do que graça. Graça é Deus dar aquilo que nós não merecemos. Agora, misericórdia é Deus não dar o que merecemos. Por isso nós precisamos mais de misericórdia que de graça. Tem gente, eu quero graça, Senhor, me dá da tua graça. Irmão, busque misericórdia, porque a graça está garantida. A misericórdia Deus zerá todo dia. Deus zerá o cálice, né? Tem Raimundo aqui, que é de pastor auxiliar em Baixa Grande. Tem Andressa, muito importante, principalmente nos últimos tempos, temos visto muitos escândalos. Raimundo, correção de baixo para cima, rebelião, né? A palavra aqui do pastor. Noemi, Sandro, Raimundo, uma pequena sugestão, deixar gravado, não fica, né? O podcast fica aí gravado para você compartilhar, para as pessoas assistirem depois. Pastor Edi, Luiz Gosmão diz, pastor Edi, tenho muito orgulho de sermos pastoreados pelo senhor. Pastor Jair Silas, que estava aqui hoje, né? Pastor de Alagoinhas, participando. Gilmar Mendes. Olha, Gilmar Mendes não é da STF não, né? Esse aqui é do Boiararema, graças a Deus. Se for bom você entender um pouquinho de quebra de autoridade, Teu cálice está enchendo a qualquer hora dessa. Tá enchendo. Eu acho que o dele de um bocado lá tá já... É isso aí. Lucas Vieira, Cristópolis, Deise, Acajutiba, Cláudia, Lília, Cairu, Marinalva, Joel Leal Pinto, nosso querido amigo pastor aí, Valença, Jeová Pinto, aqui um missionário aqui que está na Venezuela. Pastor Edivaldo, minha saudação, pastor Edi, está missionário na Venezuela. Pastor Joel, estou em João Pessoa, na Paraíba, ouvindo os seminários, que bênção. Tem várias pessoas aqui participando, mas eu gostaria, pastor, de tratar um assunto contigo, que é muito interessante, a gente já está caminhando quase para o final, mas ontem eu estava falando sobre Coríntios, né? A gente está estudando a carta de Paulo aos Coríntios, e ontem a gente estudou o capítulo 11, quando Paulo trata ali sobre as irmãs, elas mexeram em uma tradição e sem perceber atingiram um princípio. Então, muitas das vezes tem gente que mexe em uma tradição, é um costume, mas às vezes tem um princípio por trás. Elas tinham aquela costume de usar o véu, que eram as mulheres que demonstravam submissão pelo marido, uma questão cultural, e preservava ela mesma, porque a cidade de Corinto estava infestada pela prostituição. Então, a mulher, quando saía em público mostrando seus cabelos, sem o véu, ela estava dizendo quem ela era. Exatamente. Então, as irmãs ali não estavam sabendo lidar... Traduzindo na nossa linguagem, era um convite para um programa. Um convite para um programa. Então, ela, sem saber, estava usando a liberdade. Não, agora sou livre em Cristo. Mas aquela tradição tinha um princípio por trás. Era uma prevenção. Era uma prevenção. Então, eu queria que o senhor tratasse esse assunto, o senhor que trabalha muito com pastor, com igreja. Existe hoje uma questão de mudar tudo. Não, porque isso aqui é costume, isso aqui não é doutrina. Sim, tem coisas que é exagero, mas tem coisas que tem um princípio ali embutido naquilo ali. E a pessoa, às vezes, sem saber, está quebrando um princípio, mexendo em uma tradição, em um costume. O que é que o senhor fala sobre isso? Cuidado com os extremos é a primeira observação. Agora, se tratando disso, pastor, o senhor tocou em algo muito importante para a obra missionária. Por quê? Veja bem, você trabalha com um pastor aqui que é extremamente zeloso na igreja, doutrina, em costumes, e amém, Deus prospera ele, Deus abençoa ele, respeite isso, chama-se protocolo. Só que esse pastor precisa entender uma coisa, para onde ele está enviando o missionário dele? Lá vai haver uma cultura que não fere doutrina, e Deus respeita, né? E que esse missionário vai precisar enquadrar-se nessa cultura lá, se ele quiser ser bem sucedido lá. E às vezes a autoridade que está sobre ele diz, não, a nossa igreja aqui não tem tal costume. Tá, a nossa igreja aqui não tem, mas lá tem. Então, peraí, se esse missionário agir lá, ele vai quebrar aqui? Então, se não houver flexibilidade aqui... vai haver um choque muito grande. Vai ter choque. O outro lado é verdadeiro. O que acontece? Há missionários que chegam, em nome da liberdade, parte para a libertinagem. Por quê? Permite todo tipo de culturas que ferem a doutrina. Princípios. E por que os maiores missionários pagaram um preço caríssimo? Porque quando vinha uma cultura que feria a doutrina, disse, não, peraí,
Aqui não. Aqui não. Filhos que nasciam deficientes em quantas tribos indígenas até no Brasil. Sim, infanticídio terrível. Pronto, tem que ser sepultado. Não, peraí, isso aqui é doutrina. Então, muito cuidado, o pastor Divaldo foi muito feliz na observação que fez, que às vezes você está rompendo o costume e ferindo um princípio. Dentro da nossa igreja, pastor, existe muito isso. Por exemplo, pastor, roupa. Dependendo da roupa, a mulher está bem mais vestida, mal vestida, etc e tal. Tá, ok. Mas vamos trabalhar sensualidade? Sim. Aí é doutrina, não é costume. Doutrina. Então, é a roupa. O pudor, mas essa, né? essa roupa é sensual. Eu vou dizer um negócio aqui, talvez eu possa até chocar um pouco, mas é a maneira que eu vejo as coisas. Eu não concordo, sinceramente. As pessoas viram ao culto, pastor, com os jeans de hoje, totalmente rasgados. Calça rasgada, a saia rasgada, com aqueles fiapos aparecendo. Sim, sim. Eu brinco, às vezes, é claro que é uma brincadeira. Isso é Speed Maria Mulambo. Porque, veja bem, você vai ao fora assim, você vai a qualquer ambiente de respeito assim. Então veja que são coisas muito simples, mas que daqui a pouco isso vai ferindo. Por quê? Porque aquele rasgo ali, porque desfiapado ali, naquele local ali, tem uma intenção aquilo? Então, cuidado que está por trás de uma roupa, de um costume, porque você pode ferir um princípio, como o pastor colocou aqui muito bem. E é interessante que Paulo ali trabalha até a questão do cabelo, né? Sim. Do cabelo crescido, do cabelo não crescido, o que é honroso, o que não é honroso. E essa moda unissex que a gente vive hoje na modernidade, tá levando as pessoas a perder a sua essência. Você não sabe distinguir mais as coisas. E mas aí você vê... Como que o diabo trabalha, pastor? Ele começa no externo para atingir o interno. Onde é que surgiu isso? Lá na década de 50, praticamente, 60, começou a entrar. Roupa do homem na mulher, roupa da mulher no homem. Depois que ele conseguiu trabalhar, agora não só a roupa. O homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem. Exatamente. Começa com algo... Não tem nada a ver. Isso aqui não tem problema. E eu estava trabalhando ontem essa questão desses extremos. E aí você vê que o extremo começou com véu, foi pra ceia. Foi pra ceia. Foi pra ceia. Daqui a pouco já estava tendo beberrão na ceia. Exatamente. Discriminação na ceia, né? Por causa daquela festa do amor que tinha ali antes. E o princípio da ceia, da unidade, estava quebrado. Quebrado. Porque quem chegava não esperava uns pelos outros. Tá nem aí. Aqui é meu pão, eu bora comer e tal. E isso é muito sério. E muita gente aqui participando, Campo Formoso, Iracilene, Rosa, Santana, Capelinha, muitas pessoas aqui participando do nosso podcast de hoje com o nosso querido pastor Edi Vinagre. Tem aqui Sueli Oliveira dos Brejinhos, pastor presidente lá de Umburanas, pastor Isaías Cirilo, pastor evangelista Francisco, Santa Bárbara, na Bahia. Tem muita gente participando do nosso podcast missionário de hoje, temas maravilhosos. Eu aconselho, compartilhe esse podcast no grupo da sua igreja, né? Mande para alguém, mande para um missionário, porque o que foi tratado aqui é de edificação, é de esclarecimento, e é o que a gente precisa nesse tempo, né? Precisamos entender estas questões. Pastor Edi, eu queria encerrar o podcast falando sobre a oferta missionária, o ofertar missionário. Eu digo sempre que todo pastor tinha que ir na África pelo menos uma vez na vida. Na África a gente aprende 3 coisas elementares. Primeiro, a forma de adorar. Eu cheguei numa aldeia, marquei para chegar meio-dia, 11 horas, cheguei 2 e pouca da tarde e os irmãos estavam lá e eles cantam até você mandar parar. Senão eles viram. Então, adoração como ninguém. Segundo, a questão do ofertar. O momento da oferta é o momento mais alegre do culto na África. Mais alegre. E outra coisa, de acordo com o ambiente que você for, depois que você prega, eles vêm trazer uma oferta de gratidão, porque você foi. Isso no Brasil foi praticamente abolido. Abolido. Terceiro, eles têm uma questão de gratidão pela pessoa. É tanto que um missionário, quando ele vai para a África, ele quer morrer lá. Ele quer morrer lá. Tem malária, tem isso, tem aquilo, ele quer morrer lá. Mas o ofertório, a oferta missionária, a oferta de forma geral. No Brasil tem uma coisa que é impressionante. Por mais que você ensine a igreja, o momento do ofertório, para alguns crentes, é um momento triste. É um momento de tristeza, como se fosse assim, começou. Agora, com essa questão de transmitir culto, é interessante que os cultos ficam gravados, né? Exato. Então, quando alguém fala alguma coisa, eu digo, pronto, você acha que a igreja só fala em dinheiro? Assista o culto lá, veja quantas horas a gente falou de dinheiro. Então, essa ideia para querer agradar o rebelde, porque hoje tem pastor que ele quer agradar o rebelde, o avarento, e ele não ensina o que tem que ser ensinado, e quem sofre com isso é a obra missionária que precisa de recurso. E a ponderação aí, pastor, ela vai além, né? Eu vejo que nós, assembleianos, temos um problemaço. Somos fruto de igreja missionária. E igreja missionária, ela nasce
sendo autossustentado de fora. Não se autossustenta. Então, automaticamente, eram momentos muito cruéis, com o império da igreja romana aqui. Então, quanto menos falasse nesse assunto, melhor. E assim a igreja foi crescendo. Porque veja que a visão de Daniel Bergo Navim não era essa. Eles tinham experiências profundas com questão de oferta. Se você ler a história de ambos, você vai ver isso. No movimento da Rua Azusa, pastor, nasceu a igreja no Brasil e nasceu a igreja na África do Sul com Lee ao mesmo tempo. O mesmo Deus que mandou os dois para cá, mandou missionar para a África do Sul. Tanto é que lá até hoje na África do Sul, tem lá a igreja chamada Fé Apostólica, que foi o primeiro nome da nossa igreja aqui, que era resgatar os princípios apostólicos. Qual era o desafio? Finança. Por quê? Porque lá o aporte foi menos do que aqui. Agora aqui as igrejas nasceram assim, pastor, e a Assembleia de Deus constituiu o quê? Nós chegávamos numa cidade, era só nós. Então tranquilo, você chegava, plantava a igreja, o que você colocasse ali, estava bom. Podia ser o templo mais simples que fosse. Olha o desafio hoje. Graças a Deus, tem boas igrejas que nos rodeiam, não vamos generalizar aqui, porém, tem o que nós chamamos aí das neopentecostal, que vem crescendo, etc. Essa igreja chegou como? Ela chegou com uma pujança nesse tema de oferta muito forte. Isso deu a eles o quê? Um suporte que nós não tínhamos. Qual o suporte? Eles estabelecem bons templos. Conforto. Os nossos crentes começam a ver isso, vai lá visitar. Não, peraí, meu pastor é fraco. Então, qual é o desafio hoje? Ele quer a comodidade das comunidades com oferta de assembleiano. Aí você não aguenta o negócio desse. Aí não dá. Pastor, aí é covardia, né? Cadê o telão de LED aqui? O pastor não põe. Cadê a cadeira estofada aqui? O pastor não põe. Cadê o ar-condicionado? Vamos climatizar, pastor. Porque olha aí, a comunidade começou ontem. Vai lá, meu irmão, assiste o que é assunto de oferta. Então, qual é o nosso pecado? Pastor, as igrejas aí falam de dinheiro o tempo todo. Ok. E nós não falamos tempo algum. Todo extremo é perigoso. Pastor Edivaldo, o único momento que nós não valorizamos na igreja é o momento da oferta. É o momento que você tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo. O senhor falou que foi na África e o senhor viu a oferta lá. Eu vivi isso lá. Tá entendendo? O momento da oferta lá para ofertar. Pastor, nós estávamos num evento com 10 mil pessoas só dentro do pavimento que tinha. Fora os que estavam fora. Gastou-se 2h30 para ofertar. O dinheiro não vale quase nada. Os sacos eram desse tamanho. Tava eu mais alguns pastores brasileiros. E colocando aquele dinheiro em saco, eu fiquei impressionado. O que eles vão fazer com isso? E foi colocando 2h30. Quando termina, ele chama a gente na frente. Essa oferta aqui é para vocês. O pastor que estava comigo disse, pastor Edi, eu não levo esse dinheiro por nada. Eu falei, levar não vamos, mas pegar nós precisamos pegar. Porque eles vão se sentir mal se nós não pegarmos. Nós tínhamos 2 missionários lá, pegamos aquela oferta, chegamos no ambiente, pegamos mais 5 irmãos para recontar aquele dinheiro e dividir a oferta para os 2 missionários que já estavam lá trabalhando. Mas eles deram, como disse Paulo, da sua profunda pobreza, superabundaram em generosidade. Qual o desafio da obra missionária hoje? Sabe onde é que ele começa? Com todo respeito, com o que nós chamamos de cofrinho missionário. Você tem visão que se sobrar um troquinho do pão, você dá para a missão. Pastor, é pecado da moeda? Pecado não é da moeda. Pecado é você quebrar o que está lá em Deuteronômio 16, 17. Cada um contribua de 2 formas. Primeiro, com o dom que você tem e com a bênção que recebeu. Ou seja, é proporcional à sua estrutura. Pecado é você ficar juntando moedinha quando você pode dar uma oferta de 1.000, de 2.000, de 5.000. Pastor, pasme o que eu vou dizer. Há crentes que gastam muito mais com cachorrinho de estimação, o pet, do que com oferta. Pastor, só tem o que contra o pet? Nada. Nada contra o pet. Eu tenho contra o que o teu pet está comendo em prol da obra missionária. Esse é o problema. Agora, no final do ano, teu pet vai tomar um banho, vai fazer a unha, vai receber lacinho. E o missionário? E o Natal missionário? Nada. E aí tem um detalhe. Quando nós não ensinamos o povo ao sacrifício, ao ofertar, lá na frente ele sai da sua igreja, vai para uma igreja dessa, aprende o princípio, coloca em prática e depois olha e diz, agora eu estou sendo abençoado. Passei o tempo todo lá e não fui. Eu vou contar o testemunho aqui, fato verídico. O irmão chegou na igreja e disse, olha, eu passei na calçada de uma determinada igreja. Na verdade, o irmão estava no ponto de ônibus. Aí ouviu a pregação de dentro dessa igreja, uma igreja conhecida aqui, não vou falar o nome, questão de ética, e entrou e estava lá no momento da oferta. E o convite era um desafio de oferta. Esse irmão deu 5 mil reais de oferta lá, naquele dia. Bom, basta dizer que aquela oferta moveu, ele recebeu uma bênção muito grande, etc. Tal. Mas ele congrega na Assembleia de Deus. E ele vai no culto dar o testemunho. Olha, irmão, quero dizer que esses dias aconteceu isso. Quando ele termina de dar, o pastor levantou.
Irmão, que testemunho é esse, rapaz? Você tem que contar testemunho aqui, por que você não deu essa oferta aqui? Ele disse, pastor, isso o senhor está precisando, o senhor nunca pediu. O senhor nunca falou, né? Você está entendendo, irmão? Como é que funciona? Não ensina, não fala sobre aquele assunto. E eu vou repetir o que eu já disse 2 vezes aqui hoje. A unção segue o tema. Pastor Edivaldo, ele faz uma pergunta, o senhor é uma pessoa inteligentíssima e tem racionalidade. Se essas pessoas que frequentam essas igrejas, essa comunidade, não recebesse proporcionalmente o que elas dão, você acha que elas tinham condições, pelo menos, de estar lá e continuar dando? 20, 30 anos, não fica. Então, a única coisa que nós temos que deixar claro aqui é que prosperidade e salvação são coisas distintas. Eu posso ser salvo sem ser próspero, pastor? Sim, porque prosperidade é um estado, não é finança. Ok? Só. Então você pode ser salvo sem ser próspero. Você pode também ser próspero e ser salvo. Porém, você pode os dois. Você pode ser salvo e ser próspero. Aliás, esse é o propósito de Deus. É o tema que nós vamos tratar, inclusive, hoje à noite e amanhã, lá no campo do Senhor. É o tema que nós vamos tratar. É possível. E mais ainda, a Bíblia mostra muito claro que prosperidade é uma lei, pastor. Justo e não justo prospera. Sim. A questão é no final. Salomão mostra que ela vai convergir para o final. No final é que Salomão disse, agora eu vou mostrar a diferença da prosperidade do justo e do ímpio. Mas até chegar lá, elas caminharam juntas. Então tem muita gente perdendo de receber a bênção nesse tema. Igrejas que não avançam, igrejas que não prosperam. Ah, eu não mando missionário porque eu não tenho dinheiro. Não, não é verdade. Você não manda porque você não ensina e não sabe motivar os crentes a isso. E não tem porque não faz, né? Ou seja, não existe igreja pobre por fazer missão. Existe igreja pobre por não fazer. E outra, Paulo diz lá em 2 de Coríntios 9:10 que Deus dá semente ao que semeia. Ponto. Mandar um abraço aí a quem está participando. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Está participando aqui Mãe Luana, minha esposa. Está participando aqui a Amizadai. No Brasil todo foi abolido, né? Aquilo que a gente falou aqui, essa questão. Eu digo sempre, pastor, que muitas das vezes a gente mirou uma coisa e acertou outra. Então a gente mirou a idolatria e acertou a honra. Então em muitas igrejas não tem mais honra, porque tudo foi colocado no pacote de idolatria. E isso é perigosíssimo, porque a honra é bíblica. É bíblica. Né? É a mesma glória coisa. de Deus e a honra de Deus mandou dar aos homens. Aos homens. É. E a Bíblia manda dar da dupla honra. Não, e demais, pastor. Outra coisa equivocada sobre honra. Não, pastor, no sentido de honrar não é sentimento. Não. É ordem. Pagai. Pagamento. Quando o senhor tem um pagamento, o senhor não executa ele? Está em aberto ou não? Está em aberto. Está em dívida ou não? Vai ter protesto. E a honra, pastor, Deus permitindo, nós vamos falar de honra lá. A honra, ela é tremenda. Porque veja bem, generosidade sempre você trabalha embaixo. Honra sempre você trabalha em cima. Então quando você honra para cima. E tudo que sobe desce. Entendeu não? E aí você tem vários exemplos bíblicos. Vários exemplos do princípio de honra. Sempre que você honra, é para cima. Por quê? Porque o dono da honra é quem mandou você honrar. Olha o texto de Romanos 13:7. Pague o que deveis a cada um. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem honra, honra. Por quê? Por causa da pessoa, não. Por causa da autoridade que está sobre ela. Por causa da unção que está sobre ela. Olha como isso é forte. A Bíblia diz que se eu der um copo de água para um profeta, para aquele que ministrou a palavra, o que ele ministrou e o benefício que ele teve, eu vou ser participante dele. E aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Quer dizer, o cara vai receber um galardão sem ter sido. Agora, por honrar quem é. E se tratando de obra missionária, a alma que ganhou lá, por causa da sua oferta, vai para sua conta. Imagine. Agora, esse vai para sua conta, pastor. Tem gente que acha, quando a igreja for arrebatada, que eu chegar no tribunal de Cristo, esquece isso, irmão. Vai para sua conta, é agora. É agora. É de imediato. Porque nós temos uma conta aberta no céu. Todo dia está sendo, pastor, tão certo como a sua conta no Itaú, num banco digital, é a conta que nós temos diante de Deus. Todo dia entra lá crédito e débito, crédito e débito, crédito e débito, crédito. Por exemplo, nós estamos aqui, está entrando lá. Essa ministração que nós estamos dando aqui, o que nós estamos repartindo aqui, o céu está acrescentando na minha e na sua conta. Tá entendendo? Nós estamos jogando para cima isso aqui. Isso aqui vai para conta. Então você pensa, um culto que você assiste, uma palavra que você dá, um louvor que você apresenta, uma oferta em espécie, tudo vai para conta. E aí você tá lá, nem sabe de onde tá vindo. Da onde tá vindo? Tá vindo da conta, irmão. E tem a hora de chegar, né? De sacar, né? E tem uma coisa, se você morrer, não tem problema. O Salmo 112, verso 6 diz que fica em memória. Por quê? Porque a promessa é geracional. A tua geração colhe. O teu descendente colhe. Porque a promessa é geracional.
Isso é interessante. É maravilhoso, chegamos aqui ao final do nosso programa. Na verdade, a gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo, falando de assuntos interessantes, mas eu quero aqui deixar um abraço a todos vocês. Tem aqui o pastor César de Itaperoá, tem o pastor Alexandre Rômulo de Oriximiná, meu Paraná. Amigo, Pará. Isso é um missionário. Rômulo Brandão. O campo lá, para o senhor chegar, para o senhor ter uma base, é 3 horas de voadeira, 3 horas de lancha para chegar lá. Rômulo é um desbravador. A paz do Senhor ao pastor Rômulo, à irmã Jéssica, aos filhos, que é uma bênção. Nós temos cooperado nesse campo de trabalho. Oriximiná. Sexta-feira eu tô chegando no Pará, na região de Belém. Forte abraço, meu amigo. Deus abençoe. Tem aqui também lá do Equador, né? Rai, missionária, muita gente participando. Inclusive deixar aqui o convite, hoje à noite e amanhã à noite, pastor Edi Vinagre vai estar comigo lá na IADBJ, no Templo Central da Assembleia de Deus, em Barra do Jacuípe. Você está convidado. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Edi. Suas considerações finais, e estamos encerrando o nosso podcast de hoje. Meus irmãos, como disse o pastor Edivaldo, você que é de Salvador, da Grande Salvador, hoje e amanhã, você quer ouvir um pouco sobre prosperidade? Esquece essa questão de desafio, dê 10 para receber 100, esquece isso. Você vai ouvir o que é prosperidade à luz da Bíblia. Esse é o tema que nós vamos tratar. Com direito a você fazer quantas perguntas você quiser, nós estaremos lá para responder. Eu fico lá a madrugada todinha te ouvindo e te respondendo. Você está convidado, você não pode faltar. Hoje e amanhã será 2 dias que vai virar uma chave, vai mudar a sua vida na questão de prosperidade à luz da Bíblia. Ouça primeiro, depois você julgue o que você vai ouvir durante esses 2 dias. Muito obrigado, pastor Edivaldo, pelo convite, satisfeito por estar aqui. Adonias, um forte abraço. É quem que está por trás dessas câmeras aqui, irmão, fazendo os podcasts acontecer. Parabéns a essa convenção. Forte abraço a todos os pastores na Bahia, amigos que Deus tem me dado aqui. Que Deus abençoe. Um forte abraço a todos que nos acompanharam nesse podcast aqui.